aí, aqui quem fala é a Mariana e hoje a gente vai ter um vídeo de filosofia. E hoje o tema é Thomas Hobbes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes foi um matemático, escritor e filósofo que viveu ali nos anos de 1800. Gente, nota da edição do futuro, a data tá errada, a data certa é 1588 a 1679. Ignora o erro, desculpe e segue o vídeo. E aí ele faleceu com 91 anos. Tá aparecendo aí a data certinha pra vocês. Então, ele, durante esses 91 anos, ele escreveu vários livros, mas a sua maior obra foi Leviatã, este livro que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Só da capa, hoje, a gente já pode analisar algumas coisas. Hobbes, ele era um defensor do monarquismo. Então, a gente pode ver aqui que o rei, ele tem, é claro, uma coroa que representa o poder absoluto. A gente também vê na mão dele uma espada que representa o domínio do controle militar e, consequentemente, a segurança do povo. E podemos ver na sua íntegra, no corpo dele, que são feitos de várias pessoas, ou seja, o rei domina o povo e o povo é quem compõe os súditos do rei. Então, e a gente pode ver também que ele está muito maior do que a cidade. Ou seja, isso mostra o quão grande ele é. Ele é o Estado. Então, essa era basicamente a teoria defendida por Hobbes. Que a gente precisava de alguém para que a gente pudesse viver em sociedade. E aí a gente chega no nosso primeiro ponto, o estado de natureza. Aí você me pergunta, o que é o estado de natureza? Bom, no seu livro, Leviatã, Hobbes defendia que os humanos não são sociáveis por natureza e que o estado de natureza era o ponto onde todos os humanos eram iguais. Então, ele definiu o homem em 3 características. Uma, todo homem é mau, ou seja, todo homem é egoísta e quer os seus próprios interesses. 2, todo homem é independente e igual ao outro. Ou seja, se todos os homens são iguais, ninguém pode impor regras para ninguém. E terceiro, todo homem tem medo. Ou seja, a desconfiança entre os homens é o que gera medo, desconfiança e incerteza. Bom, o que é o estado de natureza? O estado de natureza era um estado que Hobbes dizia que os humanos estavam antes de viver em sociedade. Ele dizia que esse estado era um estado muito ruim e que se a gente ainda vivesse nesse estado, seria uma vida brutal, uma vida horrível, uma vida bem curta. Por quê? Ele dizia que se todos os homens não tivessem regras, nenhum homem tivesse regras, então todos os homens estariam sempre em conflito. E é aí que a gente entra em mais uma crença dele, a guerra de todos contra todos. Ele acreditava que todo humano, por natureza, estava sempre desconfiado e isso gerava violência física. E vale notar também que essa visão dele foi muito influenciada pelo período que ele estava. Ele viveu a maior parte de sua vida durante a Guerra Civil Inglesa, que terminou com a decapitação do rei. E aí, quando ele viu isso, ele disse, o humano não é naturalmente sociável, porque se ele fosse, isso não aconteceria. Então isso influenciou muito o modo de pensar dele. E isso motivou ele a contrariar Aristóteles, que dizia que o humano era sociável por natureza. No seu livro, ele também faz várias citações. E ele diz que, por natureza, o homem quer escolher um governante. E é aí que chegamos ao contrato social. O que é o contrato social? Segundo Hobbes, o contrato social é uma coisa que nós mesmos estabelecemos, pois nós mesmos precisamos disso. Então, nós cedemos um pouco da nossa liberdade para alguém. Por exemplo, uma coisa muito interessante de se notar é uma citação do livro dele. No capítulo 3 do seu livro, O Leviatã, Hobbes diz o seguinte: realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou seja, ao monarca, ou essa assembleia de homens, o parlamento.
com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão ainda assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. Essa é a geração daquele grande Leviatã. Indo mais embaixo ele diz: pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles. Então, o que esse contrato social dizia? Cada homem cedia um pouco da sua liberdade para o Estado, que era o rei, e esse rei deveria atender o direito de todos. Hobbes também dizia que se a gente assinasse esse contrato social, não tinha motivo para a gente quebrar ele. Ou seja, a obediência ao rei deveria ser completa e absoluta. A única e total razão que você tinha para protestar contra o rei era se você fosse diretamente ameaçado de morte. Se ele dá muitas taxas, que se dane. Se ele prendeu toda a sua família porque eles tropeçaram na rua e sujaram a calçada, que se dane. Então você só pode protestar contra o governo se você for ameaçado de morte, diretamente. Isso era o que Hobbes defendia no seu livro O Leviatã. É uma literatura muito interessante, mas vale muito a pena você ler. É um ponto de vista que é um ponto de vista muito ateísta, a gente pode dizer assim. Hobbes era assumidamente ateu e por isso ele até mesmo correu o risco de ser queimado vivo pela igreja, a mando da igreja, como herege. No entanto, o rei Carlos II interviu em seu favor e por isso ele viveu até os 91. Caso contrário, ele ia ter virado churrasco. Não ia ser um churrasco muito bom, ele já era bem velho. Então, isso foi basicamente a vida, as teorias, as obras e as frases de Thomas Hobbes. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, aprendido. Eu vou deixar aí embaixo um PDF para o link do livro O Leviatã, se alguém tiver interesse de ir lá e ler. Bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter visto até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.